Campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Olá, meu nome é Frederico Wallace, eu sou terapeuta vibracional. Hoje nós vamos estar falando sobre a mudança de valores e o impacto nas estruturas sociais. Nós estamos numa sociedade que está sofrendo muitas mudanças, já vem isso há várias décadas, desde a década de 60, 70 e vai se tornando cada vez mais intenso essas mudanças de valores, o questionamento dos valores e como que isso vai impactando a nossa sociedade. Nós caminhamos para uma transformação grande da nossa sociedade. Então nós vamos entender hoje um pouco sobre essas bases que levam à mudança da sociedade. Todas as civilizações ou culturas do nosso planeta, elas passam por um processo que é conhecido como ascensão, apogeu e queda. A civilização cresce, atinge o seu ápice, sua plenitude, e depois ela decai. Normalmente a queda é bem mais rápida do que o processo de ascensão. É uma curva assimétrica. E aí nós temos vários exemplos, né? As civilizações antigas. Os egípcios, os gregos, romanos e várias outras civilizações são registradas aí, né? Cada época da humanidade você tem uma civilização, uma ou mais de uma, né, no ápice. Todo esse movimento das civilizações, ele é um movimento de ondulatório, que é um movimento que visa a evolução da humanidade. Então, não é simplesmente a destruição de uma civilização, é uma troca de civilizações para que floresçam outros conhecimentos. Quando uma civilização esgota a sua capacidade evolutiva sobre aqueles valores que ela foi construída. Então esse é o ponto básico, ela tem valores, ela então se estrutura em cima daqueles valores, aí chega um momento que ela não consegue mais evoluir em cima daqueles valores, a sociedade então começa a decair. E aí surge uma outra sociedade, ela tem outros valores, outras ideias, e aí ela vai então desenvolver aquela forma um pouco mais elaborada de vida. E assim a humanidade vai evoluindo progressivamente, civilização após civilização. Então a gente tirar a ideia de que é algo catastrófico, que é o fim do mundo, que a queda das civilizações seja algo terrível. Não, a queda das civilizações é uma troca necessária para a evolução, como acontece numa escola no final do ano. No final do ano, troca-se tudo, professores, salas, matérias, para que a gente tenha, então, mais um salto evolutivo. Hoje nós temos uma situação um pouco diferente, que nós não estamos passando de uma civilização localizada para outra, como dos gregos para os romanos, por exemplo. Nós estamos num mundo globalizado. Embora não existam diferenças, a cultura ocidental, os brasileiros, os americanos, os europeus, os alemães, chineses, indianos, são culturas diferentes, com hábitos diferentes. Mas hoje tudo está conectado, tudo está interligado, é a globalização. Há uma dependência, uma interdependência muito grande entre todas as culturas. Uma troca enorme de informações, de conhecimento, de coisas materiais. Então, o que acontece numa parte do mundo afeta a outra. Então, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem liderança e tem nome internacional, eles surgem com novas ideias, novas formas de pensar, de agir, e aí essas ideias se propagam pelo mundo. Você vê, por exemplo, os povos do Oriente, China, Índia, eles hoje têm muitos hábitos dos ocidentais, que eles não tinham antes, por causa dessa globalização.
E isso tem seus lados positivos e o seu lado negativo. O que eu declino agora é da civilização como um todo. A civilização global ela está hoje em processo de decadência, é o mundo inteiro. A gente tem várias coisas mostrando, né, o processo de decadência. A gente fala rapidamente de algumas delas aqui. Então, uma das coisas que puxa a outra, porque esse é um mundo globalizado, uma coisa puxa a outra, vai puxando, é a exaustão das reservas de petróleo. Né? Muitas pessoas não estão a par do nível desse problema, mas é um problema muito grande. A partir de 1965, quando você lança num gráfico as curvas de exaustão das reservas, né, de reposição de reservas e o consumo, a partir de 1995 houve uma mudança. A gente começou a consumir mais do que consegue repor. Então as reservas de petróleo começaram a acabar rapidamente. E embora se tenha feito investimentos muito grandes na área de petróleo, de pesquisa mineral, desde essa época, não se conseguiu repor as reservas, né, se repõem, mas não se consegue repor elas na velocidade com que a gente consome. E isso então gerou muitos problemas. Daí vem o primeiro problema econômico, em 73, crise do petróleo. E obviamente vem outras crises, porque o petróleo ele é a base de muitas coisas, ele é base não só de todo o sistema de transporte, né, avião, trem e carros, né, ônibus, caminhões, mas é também a petroquímica, que fabrica uma quantidade gigantesca de produtos, né, plásticos e resinas e um monte de coisas aí que as pessoas às vezes nem imaginam. Né? São feitas de petróleo, produtos de beleza, roupas, é uma coisa incrível, né, o uso da petroquímica. Então isso é um problema sério, porque substituir todo esse parque industrial gigantesco, né, por uma outra tecnologia diferente não é fácil, não é barato e não é simples. Né? Há muitas barreiras tecnológicas e é um custo muito alto, e isso é um grande problema. Né? Então nós estamos com uma economia que já está em crise. 2008 é uma crise, 2011 de novo, né? Foram feitos paliativos, né, supressões de sintomas para aliviar o processo, mas o processo vai continuando. Estamos hoje, segundo vários economistas, vivendo uma situação semelhante e ainda mais crítica do que em 2008. Né, pode haver uma crise econômica a qualquer momento, né, e isso vai caminhando para um momento em que a economia entra em colapso, né, porque esse modelo econômico ele está baseado em valores que são ultrapassados. Todo o nosso modelo econômico ele precisa ser modificado lá nas suas raízes. E a gente vai então daqui a pouco chegar nesse ponto. Isso vai criando outros problemas, por exemplo, guerras. As pessoas acham que muitas guerras que estão acontecendo aí são por motivos, né, motivos que aparecem na televisão, né, na mídia. Então, por exemplo, o Iraque é porque temos armas químicas, né, Afeganistão porque o prédio desabou, né, como se fosse uma verdadeira implosão, mas causada por terroristas. Né, então essa coisa toda, e aí foi a guerra do Afeganistão, mas as pessoas não sabem que por trás tem outras coisas. Por exemplo, o Iraque é uma banheira de petróleo, né, e as reservas acabando, uma banheira de petróleo que não está em uso, né, exporta-se muito pouco petróleo. Se você não tiver controle econômico e político, né, no Iraque, você não consegue que eles exportem petróleo para o mundo ocidental, né, da forma como a gente deseja. O Afeganistão não tem petróleo, mas a norte do Afeganistão tem petróleo. Para escoar ele para o Golfo Pérsico, você precisa passar oleodutos pelo Afeganistão. Então é uma área estratégica, né? Oleodutos e Talibã não funcionam muito, né? Então é isso aí que, né? Petróleo, crise econômica, guerras, né? Destruição ambiental.
nós estamos num processo de destruição da sociedade. Nós estamos destruindo o planeta numa velocidade vertiginosa. De 1950 para cá, houve um surto de tecnologia muito grande e, ao mesmo tempo, uma devastação, uma destruição, assim, numa velocidade louca. Nós estamos conseguindo, em pouquíssimos anos, em menos de 100 anos, fazer um estrago que a humanidade não fez ao longo de milênios. Então, se você pensar nisso aí, como é que vai ser o futuro? Se a gente, como raça, deveríamos estar aqui por mais milhares ou milhões de anos, se você começar a pensar que daqui a 100, 200, 300 anos, olha, nós não vamos ter nada de recursos minerais daqui a 300 anos. Vai exaurir tudo, porque recursos minerais você não planta. Eles gastam, né, milhares ou milhões de anos para se formar uma reserva mineral, e elas são pouquíssimas. A gente hoje tem muita tecnologia para descobrir reservas minerais. Não é uma coisa tão aleatória como as pessoas acham, não. A gente acha, não acha não. E a ideia de que a gente vai sair por aí, igual formiga cabeçuda intergaláctica, destruindo os outros planetas, ela não é bem vista pelos seres dos outros planetas, porque nós não estamos sozinhos nesse universo gigantesco. Eles monitoram as nossas atividades todas, espaciais e as nossas atividades nucleares, porque eles têm receio de que essa formiga cabeçuda saia pelo universo afora, destruindo tudo. Além do que nós não temos tecnologia para isso. Estamos muito longe de conseguir realmente fazer exploração em outro planeta de uma forma lucrativa. É um custo altíssimo. Então a gente precisa repensar muitas das nossas atitudes. A humanidade está em um beco sem saída, se ela continuar nesse padrão, que obviamente a Terra põe um movimento, um freio nessa loucura humana. Para que a gente entenda melhor a estruturação da nossa sociedade, a gente vai fazer uma comparação com uma casa. Na casa você tem a fundação, em cima da fundação, que é o alicerce, os tubulões, é aquele que está debaixo da terra, que sustenta a casa. Em cima disso você constrói as colunas, as vigas, que é a estrutura da casa, e em cima dessa estrutura você vai e constrói a casa, as paredes, telhado, janelas, portas e o restante da casa, os acabamentos todos, as instalações. Então nós temos três setores, a fundação, as colunas e vigas, que é a estrutura, e a casa em si. A sociedade ela é estruturada da mesma forma que a casa. A base da sociedade são os valores morais. Então, quando uma sociedade nasce, ela nasce estruturada em cima daqueles valores. Podem ser valores diversos. Então, amor, a solidariedade, o respeito, justiça, todos são valores nos quais a sociedade pode se estruturar, e pode ter outros valores também, como competição, a luta, a luta pelo poder, isso tudo fazem parte então dos valores que aquele grupo de pessoas cria para poder estruturar a sociedade. Em cima desses valores, isso aí é algo então interno das pessoas, se criam as estruturas sociais. Então se criam religiões, se criam a estrutura da família, as estruturas sociais, como a administração pública, a segurança, o exército. E em cima então desses grandes pilares da sociedade, essas vigas mestras onde as pessoas se apoiam, nós temos então a sociedade, que é a casa. Nessa sociedade atual, nesse mundo atual, a gente está vendo que essas estruturas, essas colunas, elas estão comprometidas, porque os nossos valores não servem mais
para o que a humanidade busca. Então, se você olha, né, os nossos pilares, por exemplo, a administração pública, né, a parte política, né, não precisa nem dizer, é corrupção e bandalheira, né, descarada, não só no Brasil, mas você vê, né, processo de corrupção no mundo inteiro. No Brasil isso é muito forte, mas no mundo inteiro você tem. É um exemplo de que, né, a estrutura pública ela está comprometida, né, não só, né, a questão da corrupção, da bandalheira, mas o endividamento público ele é generalizado no mundo inteiro, né, é um dos problemas que leva a economia, né, que é o modelo econômico, que é outro pilar, né, está também, né, comprometido. Né, as empresas atoladas de dívida, as famílias super endividadas e os órgãos públicos da mesma forma. Nós criamos uma economia com valores, né, que não servem mais. Esse modelo de economia todo não é a questão da gente fazer ajustezinhos. Esses ajustezinhos são supressão dos sintomas, como se faz, injeta dinheiro aqui e muda coisas de câmbio. Essas coisas são simplesmente supressão de sintomas, né? A questão é que lá no fundo isso está tudo baseado em valores que precisam ser modificados. Então temos aí duas perguntinhas básicas. Sobre quais valores, né, está estruturada essa nossa sociedade e quais são os valores, né, que vão dar base para uma nova sociedade que vai estar emergindo, né? Essas duas perguntas, né, basicamente o que é? São os valores, porque os valores é aquilo, primeira coisa necessária na construção de uma sociedade. Se os valores, que é a fundação da casa, não estiver adequado, a casa inteira vai cair. Quando o alicerce da casa, né, os tubulões estão comprometidos, trincados, né, não adianta você querer consertar a parede que está rachando. Você tem que ir lá na fundação e consertar a fundação ou fazer uma outra casa, né, porque aquilo é a base de tudo, da casa inteirinha. Se aquela fundação ruir, né, a casa vai abaixo. Para assistir a continuidade dessa palestra, faça sua inscrição e login no site do Campo Celestial. É gratuito, a palestra é inteiramente gratuita. Se você está gostando, dê o seu ok, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos.